voltamos e bem-vindos de volta ao nosso Você Pode Ser Feliz. E hoje com o tema, qual o tamanho da minha fé? Eu seria capaz de perdoar? Então, a fé, ela é esse elemento singular, presente de Deus, dom de Deus, dado a cada um de nós. Que nós cuidamos, que nós preservamos, que nós alimentamos. E através da fé, nós produzimos os frutos. E perdoar é um fruto da fé. Identificamos como nós estamos vivendo a nossa fé quando nós avaliamos os frutos, inclusive o perdão. E se esse perdão, ele acontece, a nossa fé, ela está a caminho. Perdoar não é nada fácil. Perdoar não é um passe de mágica. Perdoar não é algo que é de um dia para a noite. Perdoar é uma decisão consciente e livre. Porém, é um caminho que se faz para retirar de nós o veneno que o outro nos deixou. Assim, nós estamos vendo na nossa história de hoje, nesse grande testemunho desse casal, que nos explica passo a passo de como viveram e superaram o terror através da graça de Deus, através do perdão concedido. Mas, enquanto nós vamos ver daqui a pouquinho o restante da história, eu quero colocar nos pés da imagem da Sagrada Família os nomes que ligaram aqui para pedir oração. Valdeci de Oliveira Fonseca, de Simão Dias, Sergipe. Astos Bruno Rodrigues de Matos, de São Bernardo do Campo. Paula Tereza Ferreira dos Santos, de Indaiatuba. Célia Aparecida Barbieri Rosa, de Araraquara, São Paulo. Renilde da Silva Oliveira, de Paraupebas, lá no Pará. Maria Auxiliadora Silva Salles, de Viçosa, Minas Gerais. Zenilda Batista, de Joinville, Santa Catarina, ligou aqui e pediu oração. Ciro Alves de Oliveira, Simão Dias, Sergipe. Hilda Maria Pereira Marete, de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Zani Fátima Clara Vitório, de Tubarão, Santa Catarina. Ercília Alves da Silva, de Paratinga, na Bahia. Persiliana de Paula Marcelino, de Cambé, lá no Paraná. Rita Irene Vasconcelos Fontaneles, de Morrinhos, Ceará. Ana Paula Reis Farias, de Caxias, lá no Maranhão. E Neuzira Leopoldina de Lima, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Opélia Café de Souza, Ilhéus, na Bahia. Maria de Lourdes Silva Pinheiro, do Rio de Janeiro, capital. Tereza Solinski, de Valinhos. E essas pessoas, elas pedem orações a Deus hoje, aqui no nosso programa Você Pode Ser Feliz. E nós queremos rezar também por você que não ligou, que não participou através do e-mail, que não foi ao Facebook, mas está nos acompanhando. Queremos recomendar a Deus as suas preces e intenções, para que Ele lhe conceda graças abundantes. E agora vamos lá, vamos continuar com a nossa história de hoje, esse testemunho. A empregada matou o filho e tentou matar os outros 3 filhos dessa família. Vamos continuar com a história. E eu virei para o Padre Mauro e disse: Padre, se foi a Marina, eu perdoo em nome de Jesus. Então a gente vê que mais uma vez o Espírito Santo vem em auxílio, né? Esse perdão que é uma graça, porque nós não somos diferentes de ninguém, né? E naquele momento que eu falei para o padre que eu a perdoava, tocou o telefone, ele estava encostado assim no balcão do pronto-socorro e acho que até já estava tocando o telefone e ele atendeu. Quando ele pegou o telefone, era a telefonista da Santa Casa com o Reinaldo me procurando. Ele me achou exatamente nessa hora. Quando o padre atendeu, ele falou assim, que é o Reinaldo, e passou para mim. A hora que eu atendo, ele disse, bem, nós descobrimos tudo. Foi a Marina, eu já perdoei. Perdoa você também, em nome de Jesus. Então, ele estando em casa, eu estando no pronto-socorro, o Senhor nos deu essa graça imensa, né, de nos conferir
poder perdoá-la naquele momento. Então, esse momento é que foi para nós, assim, uma coisa de Deus mesmo. Nós dois, no mesmo momento, já manifestamos o perdão, né? Com dor, nossa, né? Não tem, quer dizer, a pessoa assim, eu não esqueci, então não perdoei. Não, o perdão não tem a ver com esquecimento, né? É uma atitude, né? Você perdoa no nome de Jesus, embora doa, embora machuque. Claro que esse perdão dado foi sendo renovado no dia a dia. Mas a partir daquele momento, eu sempre gosto de testemunhar lembrando Colossenses 3, quando o Senhor diz que, através de São Paulo, que nós devemos nos perdoar mutuamente, não importa o que nos tenham feito. E ele fala que perdoando triunfará em vossos corações a paz. A partir daquele momento, nós experimentamos a paz que vem do perdão dado. A Thalita ela ensinou a andar, o Tobias também conviveu bastante com ela e fez tudo muito planejado, ela que socorria, ela que vinha. É uma psicopatia inteligente, não é loucura de doido, inteligentíssima, planejada mesmo. E na cabeça dela ela queria matar todos os 4, para ficar só ela. Uma psicopatia do tipo abúlico, se chama, né? E quando ela reconstitui, ela fala assim, que ela queria, na sua psicopatia, ela queria matar as 4 crianças para ser nossa filha única. O psiquiatra diz que quanto mais amor nós dávamos a ela, mais desencadeava o surto psicótico. Nunca pensamos um A pudesse denegrir a pessoa, né? Entendendo. Ela tinha uma fraqueza, o mal se serviu dela, ela deixou se levar e fez o que fez, né? Então, muitos falavam para nós, né? Uma porção de coisas para a gente fazer isso, aquilo. A gente nunca tomamos nenhum copo de água com açúcar, né? Nada. E o espírito, de vez em quando, dava uma dor terrível, né? A gente se agachar no chão e não querer levantar, né? Mas Deus sustentava a gente, sustentava. E aí o tempo vai passando, vai curando, vai cada vez mais. E a gente não entendia por quê, mas a gente foi vendo para que Deus fez aquilo tudo, né? Deus tira um proveito daquilo, não é que Deus quis que aquilo acontecesse, mas Deus permitiu. E fomos aprendendo que Ele merece ser louvado, né? Deus merece ser louvado quando livra Pedro da prisão e também quando permite que Tiago seja passado a espada, né? É o mesmo Deus. Viram? Que testemunho lindo, não? Sofrido, dolorido, mas de um desfecho fundamental para a nossa vida cristã. Esse casal que teve sua família ameaçada, esse casal que teve um dos filhos assassinado, os outros filhos também com tentativas de assassinato pela empregada, foi capaz de perceber a fraqueza do outro. A fraqueza daquela mulher, Marina, a empregada que cuidava, que zelava, que estava ali para atender às necessidades da família e que não era uma empregada. Pelo que nós ouvíamos, era tratada com muito amor, com muito carinho, como alguém da família. Mas ali existia um mal humano. Era uma psicopata. Era alguém que tinha uma psicopatia e que precisava de cuidados. E essa psicopatia, ela desencadeou toda aquela história triste de assassinato, de sustos, de tentativas de homicídio dentro da casa. Para quê? Para assumir o lugar. Essa pessoa, ela tinha um comportamento sutil, amável, livre de toda a desconfiança possível. Enganava. Isso tudo como consequência da sua fragilidade psiquiátrica, dado como consequência da psicopatia. Os psicopatas, eles têm essa característica de serem sedutores, amáveis, frios, calculistas, para alcançar o seu objetivo. E o objetivo daquela mulher era ocupar o centro da vida daquele casal, ser
a filha única e ela estava disposta a acabar com todos os filhos do casal para assumir esse posto de filha única. Mas ao ser descoberta, ao descobrir a ação psicopata deste indivíduo, desse elemento, aquele casal, que não era um casal comum, mas um casal de fé, optou não pela vingança, não pela prisão, não pela detenção, mas pelo cuidado, pelo tratamento. Reconheceram que aquele indivíduo, que aquela pessoa estava de fato doente. Ela era alguém que precisava de ajuda e providenciaram um tratamento psiquiátrico. O esposo perdoou, a esposa também perdoou. E como? Como isso aconteceria na sua vida? Você seria capaz de perdoar alguém que tentasse matar seu filho? Você é capaz de perdoar alguém que tentasse ou que tentou fazer um mal ao seu filho ou alguém da sua família? Esta é a nossa questão de hoje. Este é o nosso tema de hoje. Pela fé, eu seria capaz de perdoar? O tamanho da minha fé, a dimensão da minha fé. Vamos falar em dimensão. A dimensão da minha fé, ela me leva a realizar atos de perdão, ela me leva a transformar a minha realidade a partir da fé. Sim, porque somente alguém que tem uma profunda intimidade com Deus é capaz de estender o coração, extirpar todo o ódio, toda a mágoa, todo o rancor para dizer: não, não quero que aprendam, mas quero que cuidem. Eu perdoei, segundo a mãe do nosso VT. Eu perdoei. Meus irmãos, é possível perdoar. Basta que nós tenhamos esta intimidade com nosso Senhor e que Ele seja tudo na nossa vida. Nós continuamos com Você Pode Ser Feliz. Qual o tamanho da sua fé? Qual a dimensão da sua fé? Você seria capaz de fazer o que esse casal fez? Pensa um pouco e veja o que aconteceu na sua vida, se se assemelha a esta situação, para que nós daqui a pouquinho voltemos para concluir essa história. Não sai daí, vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.